Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No encontro de hoje nós vamos tratar de um julgado do STJ que versou sobre a natureza de título executivo judicial em relação a um certo tipo de contrato. Como nós vamos ver já já, deixa eu primeiro apresentar o julgado. É esse recurso especial que está na tela aí para vocês, RESP 1699184 de São Paulo, recurso especial 1.699.184 de São Paulo. Como de costume, na descrição do vídeo eu vou colocar para vocês a referência completa do julgado e vou colocar a transcrição da ementa que já está naturalmente disponibilizada. Como é que se deu os contornos fáticos desse julgado? Nós temos uma empresa produtora de máquina industrial, que eu vou aqui chamar de empresa A. A empresa A produz máquinas industriais e ela celebrou o contrato de arrendamento mercantil com a empresa B. Então a empresa B arrendou uma máquina industrial e se comprometeu a pagar, no contrato de duração de 5 anos, 60 prestações mensais de 50 mil cada uma das prestações. Depois de um certo período de ano, um certo transcurso de tempo, da segunda metade do cumprimento desse contrato, deu-se o inadimplemento. E havia uma cláusula no contrato que previa a hipótese de vencimento antecipado das futuras prestações, e foi com base nessa cláusula que a empresa A, a arrendadora, aquela que fabrica a máquina e cedeu a máquina no arrendamento mercantil para a empresa B, ela entrou com ação de execução, processo autônomo de execução por título executivo extrajudicial, cobrando as parcelas referentes a esses 2 anos que faltavam. A arrendadora, empresa A, foi a juízo em face da arrendatária, empresa B, pelo inadimplemento dessas prestações e utilizando-se o contrato de arrendamento mercantil como título executivo extrajudicial. Pois a empresa B, aquela que pegou a máquina para utilização nesse contrato, que é a arrendatária, ela opôs embargos à execução, alegando que o contrato de arrendamento mercantil não pode ser considerado título executivo extrajudicial, em razão de sua natureza mista. É em parte locação, em parte financiamento, tem um pouquinho ali de compra e venda. Então, essa natureza sui generis, peculiar, mista do arrendamento mercantil, segundo a empresa B, que é a arrendatária, não poderia ser considerado título executivo extrajudicial. Então vamos falar um pouquinho sobre o arrendamento mercantil. O arrendamento mercantil, que também é chamado de leasing, ele é uma espécie de contrato de locação na qual o locatário, chamado aqui de arrendatário, tem a possibilidade de, ao final do prazo ajustado, comprar o bem. Então é uma locação com asterisco, uma locação sui generis diferenciada, no qual, ao final do período da locação, da cessão da fruição do uso, o bem não é devolvido necessariamente para o locador. É possível que o locatário, aqui chamado de arrendatário, fique com o bem pagando uma quantia, um valor residual, chamado de VRG, valor residual garantido. Os senhores podem encontrar uma definição do que seja arrendamento mercantil no artigo 1º, parágrafo único desta lei, 6.099 de 74. Essa lei dispõe sobre o tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil. E no parágrafo único do artigo 1º, como eu lhes dizia, tem a definição normativa do que vem a ser arrendamento mercantil. Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta lei, o negócio jurídico realizado entre a pessoa jurídica, que é a arrendatora, a gente chamou aqui de empresa A, e a pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, foi a empresa B, e que tem por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso desta. Então, a arrendatária fica com um bem, utilizando um bem que não é seu, então é um pouco de locação, só que ao final do contrato não necessariamente aquele bem será devolvido.
é possível que no arrendamento mercantil a arrendatária utilize a opção de compra pagando um valor residual garantido, VRG. A discussão que nós temos aqui é saber se, ao final de contas, o título executivo extrajudicial pode ser tido como uma espécie, quer dizer, o arrendamento mercantil pode ser considerado uma espécie de título executivo extrajudicial. E a conclusão ao qual chegou o STJ é de que sim, pode. Então, sobre o título executivo extrajudicial, fazer uma breve observação aqui, que o 783 prevê a necessidade de título executivo para fins de propositura de execução. A execução para a cobrança de crédito, não apenas a cobrança de crédito, também a obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa, precisa ser sempre fundada em um título executivo. E aí, na obrigação de crédito, o título deve ser certo, líquido e exigível. Nas outras também, mas esse é um dispositivo que faz menção à cobrança de crédito. E logo o 784 trata de quais são as espécies de título executivo extrajudicial. Esse rol do 784, ele não é um rol taxativo, ele é um rol exemplificativo. E aqui não há maiores mistérios, porque o próprio inciso 12 do 784 prevê todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. Então, o próprio dispositivo 784 tem aquela cláusula de abertura e não há pretensão, portanto, de esgotamento aqui. E no 784, inciso 3º, nós temos a previsão de que pode ser considerado título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, que é o que se dá, em geral, nos contratos de arrendamento mercantil. Então, o contrato de arrendamento mercantil pode ser considerado um título executivo extrajudicial porque ele prevê todos os atributos de certeza, exigibilidade exigida pelo artigo 783. Certeza, liquidez e exigibilidade são os atributos da obrigação que devem constar do título executivo. Ok? Então essas são as observações que eu queria fazer com os senhores a respeito lembrando que o STJ tem reiterado a jurisprudência, porque o 784 prevê que é título executivo o contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. A jurisprudência do STJ é no sentido de que as testemunhas são instrumentais. Não é necessário que as testemunhas tenham presenciado a celebração do contrato. A finalidade das testemunhas é atribuir ao contrato, ao negócio jurídico, a qualidade de título executivo extrajudicial. E eu também separei aqui para vocês uma decisão do STJ que admitiu um contrato sem assinatura de testemunhas valer como título executivo extrajudicial. Prevê o julgado que eu vou colocar, é o RESP 1438399. Eu vou colocar na descrição do vídeo. A ausência de testemunha não configura necessariamente falta de executividade do título, sendo certo que, em caráter excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos. Então, documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. E o STJ tem cambiado aí sobre essa exigência de duas testemunhas para que se atribua natureza de título executivo extrajudicial a esse contrato. Então, essas as considerações que eu queria fazer sobre o arrendamento mercantil. Lembrem-se, arrendamento mercantil também é chamado de leasing, é um tipo de locação peculiar na qual o locatário tem a possibilidade de, ao final, pagando um preço, valor residual garantido, ficar com o bem. Esse valor residual garantido, ele pode também ser pago pelo arrendatário durante a prestação, durante o transcurso do contrato. Se desde o início o arrendatário sabe que ele quer ficar com o bem, ele paga uma parcela, isso é ajustado entre as partes. Ele paga uma parcela a título de arrendamento, de locação, e ele paga uma outra parcela a título de antecipação desse valor residual garantido. Então tem essas possibilidades.
as duas são espécies de leasing, as duas são espécies de arrendamento mercantil. Ele pode pagar só o arrendamento e ao final pagar de uma vez o VRG, se ele durante o contrato estava em dúvida se ia ficar com o bem ou não, ou se não tinha condições de durante o contrato arcar com esse valor, ou ele pode diluir o VRG, o valor residual garantido, em várias prestações mensais, somando-se àquela de locação, aquela de utilização de um bem que ainda não é seu, ok? Então, pessoal, essas as considerações que eu queria fazer. Em sede conclusiva, portanto, o contrato de arrendamento mercantil é título executivo extrajudicial apto a instrumentalizar uma ação de execução forçada. Beleza? Então, pessoal, agora sim, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até uma próxima dentro de em breve. Tchau, tchau.